Eu iria fazer essa pergunta também para o candidato Bolsonaro, que mais uma vez amarelou, deu uma entrevista na Record e não está aqui debatendo conosco. Amarelou, foi? O cara que levou uma facada, que quase morreu, que está lá com um saco de colostomia, foi ele que amarelou? Foi, dona Marina Silva? Mas é muito engraçado mesmo. O líder das pesquisas, que figurava na dianteira, podendo ganhar no primeiro turno, não pôde participar da eleição em função de uma decisão arbitrária. Foi condenado sem provas. Quem que é madame aqui que foi referido? A ex-primeira-dama. Para Moro não há dúvida. As provas confirmam a tese da acusação de que o apartamento 164A triplex foi atribuído ao ex-presidente e à sua esposa desde o início da contratação e que as reformas no imóvel foram feitas para atendê-los especificamente. Verdade, nenhum de nós é capaz de governar uma nação de 208 milhões e 500 mil pessoas, com 1000 contradições, 1000 lindezas, 1000 maravilhas, 1000 defeitos, 1000 dificuldades. E esse é o grande drama do Brasil nesse momento. O choque entre duas personalidades exuberantes é o lulismo e o antilulismo que o Bolsonaro interpreta. Eu compreendo isso, eu sou humilde diante da realidade, por isso que eu estou determinado, tenho pedido a Deus que ilumine a minha palavra para que a gente possa oferecer ao povo brasileiro um outro caminho. Seu filho da puta! Pra casa! Seu trouxa, fascista! Viado, filho da puta! Rapaz. Sua frouxa! Covarde! Pra casa! Ao final do programa eu vou entregar a você a pergunta que você levará ao verdadeiro candidato do PT à presidência da República. Porque o senhor aqui é apenas o representante dele, ele é o seu padrinho. Eu quero dizer para o senhor que, em termos de gastos públicos, os nossos governos, pela primeira vez, colocaram o pobre no orçamento. Todos os programas sociais conhecidos no Brasil, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, ProUni, universidades públicas federais, institutos federais, transposição do São Francisco, o que o senhor imaginar foi feito nos governos nossos, né? FIES. Foi Lula quem criou o FIES, não foi? Facilitando a entrada dos alunos na universidade, certo? Errado. Esse programa foi criado em 1976 no regime militar, que era chamado de Crédito Educativo. E em 99, no governo de FHC, foi remodelado e depois no governo do Lula remodelado e colocado o nome de FIES. Pesquise sobre Bolsa Família. Todo mundo já sabe que o Bolsa Família não foi nada mais, nada menos do que a junção de outros benefícios que já haviam, como por exemplo Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás. A única coisa que o Lula fez foi juntar tudo e criar o Bolsa Família. Certo? Errado. A unificação desses benefícios já havia começado e já era lei em junho de 2001, ou seja, antes da eleição do Lula. Use a internet a seu favor, pesquise. Inclusive, Lula chegou a dizer que essas bolsas e as cestas básicas não era nada mais, nada menos do que compras de voto. Tem vídeo de Lula falando isso. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. E hoje Lula usa o seu Bolsa Família como a maior sustentação de votos do PT. Luz para todos. Lula levou luz para todos, aumentou a eletrificação e levou luz ao povo da zona rural, certo? Errado. Luz para todos foi só a mudança de um nome de um programa que já existia no governo anterior, chamado Luz no Campo. Inclusive no IBGE consta que em 96 a luz chegava para 80% dos domicílios brasileiros. E em 2002 esse número subiu para 91%. No governo anterior
anterior, a eletrificação avançou 12,64%, enquanto com Lula avançou 5,94%. E não sou eu que estou falando, isso é fato, isso é número, isso é IBGE. Pesquise, o governo Lula criou 16 universidades, certo? Errado. Na verdade, o governo Lula criou 4 universidades e trocou o nome de outras 2, como por exemplo a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, que mudou para a Universidade Federal de Alfenas. Pesquise, o governo Lula tirou 36 milhões de pessoas da miséria, certo? Errado. Primeiro que se houvesse 36 milhões de pessoas miseráveis, seria um miserável a cada 4 pessoas. Esse número é extremamente absurdo, sem lógica. Mas falando dos fatos, o número de miseráveis já vinha caindo desde o ano de 2001, antes da eleição do Lula. E mesmo assim, em 2002, não haviam 36 milhões de miseráveis. Haviam 14,9 milhões. E em 2012, esse número diminuiu para 6,5 milhões. Isso que eu tô falando são números do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão ligado ao próprio Palácio do Planalto. Pesquise aí. O próprio Lula já afirmou que nas suas campanhas ele inventava números para parecer algo mais sério, mais dramático. E tem vídeo gravado dele falando isso. Pesquise e veja. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Ah, mas o Lula fez com que o pobre comprasse casa, comprasse carro, certo? Errado. Não teve dedo do Lula no meio disso. A única coisa que ele fez foi estimular o crédito, fazendo com que o povo comprasse, financiasse, se endividasse. E hoje a maioria ficou endividado. Estamos numa crise econômica, 15 milhões de desempregados e a hora de pagar a conta chegou. É só você parar e olhar a situação do Brasil hoje. Pesquise mais sobre isso. Ah, mas uma coisa é certa, ele luta pelas minorias, certo? Errado. A única coisa que o Lula faz é usar as minorias como massa de manobras para as campanhas políticas. E mais do que ninguém, ele já mostrou ser altamente preconceituoso. O próprio Lula já foi infeliz em dizer que Pelotas é a maior exportadora de viados, com um tom que se fosse qualquer outra pessoa seria taxado de homofóbico. Quem é que vê isso, dona? Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil habitantes, tudo Lula. Assim como também já chamou as feministas de mulheres do grelo duro. Mas ok, é o papai Lula falando, não tem problema, né? Vamos pegar esse de Rondônia agora. Vou colocar Fátima Bezerra, a Maria do Rosário, em cima dele. Isso não, sabe, porque até tirei o sarro da Clara antes, que fica procurando o que fazer. Faz um movimento das mulheres contra esse filho da puta, que ele batia a mulher, levava a mulher no culto religioso, deixava ela sem comer, sabe? Dava chibatada nela, sabe? É isso. Cadê as mulheres de grelo duro lá do nosso partido, pô? Agora, uma coisa que ele fez, que é fato e é comprovado, é que ele, Lula e o PT foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Hoje, o Lula é réu em 7 processos, dentre eles lavagem de dinheiro, corrupção passiva, formação de quadrilha e por aí vai. E por mais que digam que não tem provas, tem sim. Tem documentos, tem perícias e tem testemunhas. Pesquise. Ministro de Lula, amigo de Lula, líder de PT, gente da Petrobras, OAS, JBS, Odebrecht, zeladores, procuradores, deputados aliados e outras dezenas de pessoas já delataram e afirmaram que Lula está assim envolvido em toda a corrupção, mas para muitos só quem fala a verdade é o próprio Lula. Meio estranho, não acha? Agora, se você sabe disso tudo e afirma ele roubou, mas fez, então suponhamos que ele fez algo. Agora me responda uma coisa, se você é dono de uma loja e nessa sua loja
tem um vendedor que é excelente, mas que todo mês está faltando dinheiro no caixa e você sabe que foi ele quem roubou, você vai demiti-lo ou vai deixar trabalhando, já que ele rouba, mas faz? Pense nisso. Divulgue esse vídeo, mostre para os seus pais, para os seus avós, para aquelas pessoas que não têm acesso à internet. Compartilhe esse vídeo o máximo. O Brasil todo precisa saber a verdade. Vamos lutar por um Brasil melhor, por um Brasil justo.